verdadeiramente tem Jesus, ele volta para a casa do Pai. Amém? Aquele que tem o Senhor Jesus, ele volta para a casa do Pai. Porque no interior, no íntimo, o Espírito Santo, ele começa a guerrear dentro da pessoa. Ele começa: volta, filho, volta, filho, volta, filho, volta, filho. E existe um momento em que essa pessoa volta. E eu posso dizer isso porque eu fui assim. E a alegria, ele é um aprendizado, a alegria, viver a alegria. A palavra de Deus fala, Paulo fala em Filipenses 4:12, aprendi o segredo de viver contente, alegre em qualquer, fala comigo, qualquer, toda circunstância. Aprendi o segredo. Então, viver a alegria em Cristo é aprendizado. Você aprende a viver contente. Então, queridas, você que tem passado por situações difíceis na sua vida e que você tem estado triste, aprenda a viver contente em gente, a palavra fala em qualquer. Ele não fala só numa situaçãozinha, só naquela outrazinha, é em qualquer, na doença, na enfermidade, na luta, na morte, na escassez. E não podemos nos deixar abater pelas circunstâncias. Devemos ser uma noiva alegre que exulta o Deus da nossa salvação. Uma noiva alegre, exultante, que dá glórias a Ele. Eu sei que é difícil, mas Deus nunca falou pra gente que seria fácil. E eu não quero o caminho fácil. Porque o caminho fácil é o inferno. Quando que a noiva deixa de viver a noiva? Fala com teu Deus. Se expressa para Ele, sem reserva, que Ele é teu Pai. Ele quer ser íntimo teu. O Senhor, Ele dá a minha imagem que eu vejo, como se o Senhor estivesse sentado no trono. Fala assim: vem cá, filho. Vem cá, senta aqui no meu colo. Fala para mim. Fala para mim o que está se passando com você. Fala para mim a aflição do teu coração. Quando a noiva deixa de ser noiva? A noiva deixa de ser noiva, queridos, quando ela deixa de amar. Quando ela decide não querer mais amar. Porque o amor, nós aprendemos que é uma decisão diária. Quando ela permite que o amor se esfrie. Capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 4, Deus fala assim para mim e para você: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ele está falando aqui para a igreja de Éfeso. E olha que ironia. Efésios capítulo 1 fala que a igreja de Éfeso era uma igreja exemplo no amor, na demonstração de amor. A palavra fala em Efésios capítulo 1, depois eu quero que vocês leiam Efésios capítulo 1. Mulheres aí, Priscilas, leiam o capítulo 1 de Efésios, depois a gente vai conversar lá no zap lá. Deixa eu explicar, a gente tem um zap, nossa Priscila tem um zap lá, né? E a gente se comunica por lá, até demais, né? E a igreja de Éfeso, a palavra fala em Efésios capítulo 1, que ela era exemplo de demonstração de amor. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros
candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Em preservado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. E a palavra fala em Efésios, capítulo 1, que essa mesma igreja, ela era exemplo de demonstração de amor. E nesse tempo, para você ver como é que são as coisas, que nós temos que vigiar muito. Nesse tempo, ela permitiu que o primeiro amor se esfriasse. E aí Deus vai e exorta e fala: tenho contra ti. As pessoas hoje, elas abandonam o primeiro amor, elas permitem que o amor se esfrie e não querem mais estar com o noivo. Elas não querem mais o noivo, elas não querem mais andar com ele, que é muito sacrifício. Segundo ponto, a noiva deixa de viver noiva quando ela não está preparada. Ela quer andar de qualquer jeito. Ah, tá bom. Vou à igreja, não vou. Ah, eu vou cultuar aqui na minha casa mesmo, tá muito bom. Ah, vou viver de qualquer jeito. Não, eu posso. A Bíblia fala que eu posso tudo. E ela não está preparada para o grande dia. Tem um versículo que fala assim, acredito que seja Mateus 7. Senhor, preste atenção. Em teu nome eu fiz. Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fui para a igreja todos os domingos. Senhor, eu fiz ação social. Senhor, eu levei comida lá na comunidade. Senhor, eu dei meu dízimo. Eu dei meu dízimo aqui. Eu ajudei aquele irmão que estava necessitado. Senhor, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. E aí Deus fala assim para ele: aparte de mim, que eu não os conheço. Sai daqui. Então vigia. Vamos tomar uma postura diante de Deus firme. Seja firme no Senhor. Não seja geleia, gelatina. Não seja meia boca. E temos que falar isso, queridos, para outras pessoas. Nós não podemos ser crente meia boca. Deus não aceita crente meia boca. E a noiva, ela deixa de viver a noiva quando ela não está preparada. O problema é que as pessoas recebem a revelação de Cristo, decidem por andar com Ele, o recebem, mas não quer mudança de vida, não quer mudança de caráter. Quando começa a mexer, a pessoa, vai embora. Não, eu vou para a igreja, porque Deus agora está me revelando que é na outra igreja, não é mais aqui. Sabe por quê? Porque está mexendo no caráter. E é isso que Deus quer, mudança de caráter, transformação de vida. Queridos, o primeiro ponto do Evangelho é transformação de vida. Se não há transformação de vida, não tem Evangelho. O que é transformação de vida? O que é se converter? Eu vou mostrar para vocês o que é se converter. É você estar caminhando aqui e de repente você faz isso aqui, ó. Isso é se converter. É mudar de caminho. Você estava aqui, agora você está do outro lado. Não tem Evangelho sem transformação de vida. Então a igreja, a noiva, ela deixa de viver noiva quando ela não está preparada. A igreja, ela precisa lutar para acertar falhas.
não, gente. Acertar falhas não é fácil, não. É muito difícil. Viver o caráter de Cristo é difícil demais. Mas é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que Ele nos chamou. Para viver o caráter dele. Terceiro ponto e último. A igreja, a noiva, ela deixa de viver noiva quando ela não tem compromisso. Gente, não tem casamento se não tem compromisso. Aí simplesmente vou casar. Ó, não quero ter compromisso contigo não, mas eu só vou casar. Não existe noivado sem compromisso. O reino de Deus é firmado em compromisso. E as pessoas não querem ter esse compromisso com Deus. E com nada e com ninguém, na realidade. Elas querem fazer o seu papel religioso. Eu quero ir na igreja, fazer o meu papel de um bom cidadão. Eu quero sentar ali e receber uma palavra. Hoje eu estou muito triste, eu preciso de uma palavra mais animada. Então eu vou na igreja tal que é mais animada. Hoje eu estou alegre, então eu vou em qualquer igreja aí que abre a porta. Eu estou indo porque eu vou receber de Deus e tal. Acabou o culto, mas agora não viver comunhão, que é algo que Deus manda pra gente. Não quer viver comunhão. É tão delicioso viver comunhão com os irmãos. É tão bom, a gente recebe tanto, a gente cresce tanto. Não quer viver comunhão, não quer ter compromisso. Não, ele não quer ter compromisso. Ter compromisso, gente, não é fácil. Porque você fica ligado. Ter compromisso, gente, exige amor. Quem tem compromisso ama. A noiva, ela defende o seu amado, ela ama. Ela olha o amado, ela fala assim: esse é o meu amado. Não importa o que falem dele, porque ela sabe quem ele é. Nós estávamos conversando na casa de uns irmãos, de um querido, uma querida, e ele falou assim: olha, não importa o que falem dele, o que importa é que eu amo. Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor e ele é o meu Salvador. Porque muitas mentiras falam a respeito do Senhor Jesus. Andam falando, e tem se levantado a cada dia mais heresias a respeito do Senhor. Dizendo que Jesus teve mulher, que teve isso, que teve aquilo, que matou, que isso, que aquilo. Não importa o que falem dele, você conhece ele. Você anda com ele, lado a lado. Então não importa o que falem dele, o que importa é que ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Redentor. E um dia eu darei conta da minha vida, não da sua, mas da minha vida a Ele. Ter compromisso exige amor. Foi o que nós falamos lá em cima, falta amor. Ter compromisso exige cuidado. Hoje não existe mais esse cuidado com as coisas do Senhor. É de qualquer jeito, é de qualquer forma. Tá bom demais. E quem tem compromisso se sacrifica. Todo compromisso exige sacrifício. Eu deixo de viver a noiva. Eu deixo de me adornar. Eu deixo de ser preparada, de estar preparada, quando eu não tenho compromisso. Eu vou tirar meu vestido da licença. Jamais eu quero ser encontrada assim, sem as vestes, não preparada para o grande dia. Não quero. E corro atrás disso. E eu quero que vocês corram também.